Amém? Semana passada nós estávamos ministrando essa parte e eu fiz a introdução e hoje vou chegar no finish aqui com vocês. Atos capítulo 2, versículo 46 até o versículo 47, e nós vamos concluir essa parte do texto e eu tenho certeza que vai ser poderoso para você. Qual vai ser a nova série? Fala assim comigo: a cada dia o Senhor acrescentava ao grupo. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. A cada dia o Senhor acrescentava o quê? Ao grupo. Ao grupo. Alguém tem outra tradução aí para ler? Tem uma que fala, que não fala a palavra grupo. Tem ou não? Atos 2, versículo 47. Tem não, gente? Hã? Qualquer um. PT. Louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor nos acrescentava os que iam sendo salvos. Isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Mas vamos lá, olha aqui para mim, irmãos. Então, o que nós aprendemos aqui na semana passada? Que o Senhor, Ele começou um projeto na terra, e Ele começou esse projeto com Jesus. Olhe para mim, para você não ficar perdido. Escute com atenção. Jesus veio à terra debaixo de um propósito. Deus tinha um plano com Ele, resgatar a humanidade. Qual que era o plano de Deus através de Jesus? E quando então o resgate da humanidade começa, Jesus, Ele é apresentado à humanidade e Ele começa a fazer um trabalho. E este trabalho que Jesus começa a fazer, nasce a eclésia, nasce a igreja de Jesus. O que nasce, gente? A igreja. Isso, a eclésia, que é o termo grego, mas a igreja de Jesus. E o que começa a acontecer com essa igreja? Jesus, diga assim comigo, Jesus intencionalmente começa a fazer um plano de Deus dar certo. Vocês lembram que eu fiz uma pergunta para você semana passada? Se você soubesse que teria 33 anos de vida e que Deus colocou na sua mão a missão de mudar a história do mundo, de resgatar o mundo, o que você faria? Você lembra disso semana passada? Lembra disso? Então, o que Jesus fez intencionalmente? Primeiro ele viveu. Primeiro o quê? Não ouvi? Escuta, igreja, escuta atenção. Se você não vive, você não testemunha. Vou repetir isso. Se você não vive, você não testemunha. Não tem uma pessoa que não tem a prática da experiência com Deus e sem Deus. As pessoas precisam discernir isso. Todo mundo aqui precisa entender que sem Deus você só se ferra. Ou não? Mas tem gente que entendeu isso aí. Então o que vai ter que acontecer com essa pessoa? Hein? Ajuda a pregar. O que vai acontecer com ela um dia? Hein? Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Você já falou a verdade para alguém? Já falou a verdade para alguém? Já ensinou a verdade? Já viu pessoas que não se importam com ela? Escutam, mas não pratica. Não se importam. Verdade ou mentira? O que a gente pode fazer? Nada. Fala assim, o problema é dele. Diga com vontade. Você está doido para falar isso? O problema é dele. Porque a salvação é o quê? Individual. Individual, irmãos. Pronto, é. Mas o nosso é meu marido, problema do teu marido também. Mas você é minha esposa, problema da tua esposa também, ué. Salvação individual, você não vai levar ninguém para o céu segurando a mão. Você só vai levar alguém para o céu que aceite o mesmo Jesus que você está aceitando. O Evangelho de Jesus Cristo não é sobre alcançar algo de Deus, porque o outro do seu lado está alcançando, mas é sobre todos discernirem que Jesus é o único caminho que nos faz chegar a Deus e ponto final. Então, eu não tenho dó de ninguém, irmãos. Eu não tenho pena de ninguém, porque quem tem pena é galinha, irmãos. E quando eu prego o Evangelho, eu ensino o Evangelho, eu falo com amor, mas eu não preciso estender a mão para amaldiçoar ninguém. Quem caminha com Deus de qualquer jeito vai ter uma colheita, para que este então, pela própria experiência, aprenda, não vale a pena andar sem Jesus. Quem já aprendeu isso? Amém.
Porque uma coisa é ignorância, uma coisa é quando você é novo na fé. Eu lembro que, por falta da instrução, né? Claro, foi falta de instrução. Eu aceitei Jesus uma convicção tão violenta que eu fiquei doido na cabeça. Mas doido, eu já era doido. Mais doido. Não era doido, eu era burro. Quando eu aceitei Jesus, eu fiquei doido. Entendeu? Porque antes de Cristo a gente é burro, não é doido. Mas com Cristo eu comecei a ter umas atitudes muito loucas. E aí, eu lembro no início da minha conversão, que eu aceitei Jesus e quiseram colocar em mim o peso da religião. Mas não coube não. Tentaram me colocar dentro de um aquário, mas eu sabia que Deus estava me chamando para viver no oceano. Tentaram colocar em mim doutrinas humanas, mas nenhuma delas deu certo. Compreende isso? Eu lembro que eu aceitei Jesus e cheguei, eu tinha 70 pessoas que eu caminhava com elas na época. Nós éramos uma gangue aqui em Juiz de Fora, chamávamos Tia Sabotage, os sabotadores. Olha que coisa linda, entendeu? E a gente tinha o nosso ritual para fazermos parte da gangue, que era abrir as pernas e o cara vinha dentro do ônibus e pegava nossas pernas e batia naquele tronco que tinha naquela... aquele ferro lá que a gente segura, era o ritual, um deles, e o outro ritual era arrancar a calça, ia sair lá de trás do ônibus e ia até na frente descendo do ônibus. Naquela época, entrava-se por trás do ônibus e saía pela frente. Quem lembra disso? Olha que babaquice. Total. Deus que me guardou, senão nem filho eu podia ter. Entende? Mas eu tinha esses caras, nós caminhávamos juntos, eram pessoas que eu tinha uma ligação muito forte com eles. E quando eu aceitei Jesus, Jesus colocou no meu coração um fundamento muito forte. Qual o fundamento, meu filho? Vá atrás das pessoas que você caminha com elas e comece a pregar o meu evangelho para elas. Irmãos, e eu fui. E agora eu já não dançava mais. Agora eu já não praticava os rituais que nós tínhamos dentro da gangue. Agora eu não praticava aquilo que a gente sempre fazia na gangue. Eu tinha tomado uma posição em Cristo Jesus. E sabe o que eu fazia? Eu pegava meu carro, eu tinha um Corsa. Eu pegava meu carro, parava lá na praça do bairro Santo Antônio, abria o tampão, como sempre fazia no mundo, colocava a música mundana para tocar, que ninguém me instruiu nada sobre isso. E aí juntava a galera, como sempre fazia antes, eles vinham para perto, todo mundo dançando, e eu ali do lado deles, de repente eu ia lá, pegava o microfone que eu tinha comprado, ligado pelo Bluetooth do carro, e ativava o meu microfone, desligava o som, ou colocava um fundo cristão, e começava a pregar o evangelho para aquela multidão que reuniu em volta do meu carro. Eu não tinha consciência do poder da música mundana como eu tenho hoje. Mas eu pregava o evangelho, eu anunciava Jesus. Eu já não estava mais dançando com eles como antigamente eu fazia. Eu não estava mais praticando com eles o que eu praticava antigamente. Eu tomei uma posição em Cristo e algo começou a mudar na minha vida. Diga amém. Fala assim comigo: quando eu ando com Cristo, as coisas começam a mudar. As coisas começam. Quem está me entendendo aqui? Diga amém. Irmãos, eu ganhei todos os 69 para Jesus, ficou faltando um. Os 69 eu alcancei para Jesus. Mas e o um era o Fabinho. Fabinho não queria saber de Deus. Fábio era campeão de dança também. Nós dois disputávamos dança juntos, a gente era meio que rival nessa área. E ele não queria saber de Jesus. Mas eu falava de Jesus para ele, eu fui na casa dele depois que eu falava no meio da multidão, mas ele não queria saber de Jesus, tinha um problema sério com droga, entende? Na época a maconha, né, era muito forte naquela época, e usava muita maconha, mas eu não desisti dele. Até que um dia ele sofreu um acidente, e desse acidente que ele sofreu, eu fui visitá-lo no hospital, e lá no hospital eu falei de Jesus para ele de novo, e naquele dia ele aceitou Jesus. Você entende? Foi atrás de todo mundo. Infelizmente a minha igreja expulsou todos os 70. A minha igreja não aceitou o estilo dos caras. A minha igreja não concordou com o jeito deles. A minha igreja não suportou naquela época. Eu falo dessa igreja, nesse lugar que eu era membro aqui. Entende? Não concordavam com ele. Meu pai me coloca como líder dos jovens aqui e ele cisma que eu tinha que vir pregar de terno e gravata. E eu lembro que eu coloquei terno, chuteira e gravata do piu-piu. Fui chamado à diretoria da igreja porque eu estava de terno, mas chuteira e gravata do piu-piu.
quebrando estruturas, quebrando sofisma, quebrando um tanto de coisas, mas quando a gente encontra com Jesus, uma mudança genuína começa a acontecer na nossa vida. Quando Jesus veio na terra, ele veio e começou a fazer um trabalho intencional. Qual que é o trabalho que ele fez? Ele começou a viver uma experiência. Ele começou a viver uma vida. Ele começou a transbordar uma vida. Todos nós que andamos com Cristo precisamos entender qual foi a vida que você teve antes de Cristo. Eu vou fazer essa pergunta de novo, irmãos. Qual a vida que você teve antes de Cristo? Isso foi antes. Isso tem que ter uma situação ali repugnante. Tem que ter algo ali que você passou, que não fez bem para você. Tem que ter um comportamento ali, que você viveu antes de Cristo, que você sabe, cara, eu não posso mais ser desse jeito. Afinal de contas, você aceitou Jesus para que o antes de Cristo seja realmente antes de Cristo. Porque agora com Cristo, o Senhor Jesus nos convida a uma nova vida. Quem está me entendendo? Ninguém aceitou Jesus aqui para viver uma religião. Aceitamos a Jesus, sabe para que foi? Para vivermos uma nova vida. Aleluia. O que eu mais vejo na igreja hoje é uma igreja doente. Uma igreja doente porque era uma igreja que quer manter aquilo que Jesus não quer mais que fique em você. Quer constituir uma natureza, tenta respaldar a sua vida com coisas erradas, com práticas erradas, naquilo que você fez lá atrás, e traz para dentro do ambiente cristão, e ainda acha uma forma de apoiar, até com texto bíblico, para respaldar uma natureza que não se converteu. Sabe o que é isso? São pessoas que não entenderam que Jesus está aqui para mudar a nossa vida. Jesus está aqui para quê, igreja? Não ouvi? Fala para o teu irmão, olha para ele e diga para ele assim: não adianta você tentar esconder. Não adianta tentar esconder. Uma hora Deus te pega. Uma hora Deus te pega. Quem está me entendendo? Uma hora pega. E eu fico feliz com isso. Fico feliz. Por quê? Porque uma hora Deus me pegou, Porque uma hora Deus vem ao nosso encontro. Porque uma hora Deus permite que a gente quebre a cara, que a gente tenha uma decepção, que a gente sofra uma punhalada pelas costas, que a gente sofra uma consequência, para que a gente aprenda: sem Jesus não vai dar certo. Quem está comigo? Amém. Diga assim comigo: fonte amarga, não produz água doce. Quem está vivo? O que eu falei, igreja? Fonte amarga não produz água doce. Não produz água doce. E aí, Jesus então, ele começa a viver, ele começa a transbordar uma vida. E a mesma coisa, Jesus quer que eu e você comece a viver, comece a transbordar uma vida. Quando a palavra ensina para a gente algo, o Senhor espera que você obedeça sem ter a experiência da desobediência. Mas alguns de nós, isso me inclui, nós não absorvemos esse ensinamento na obediência, mas geralmente absorvemos esse ensinamento na desobediência. Verdade. Porque desobedecemos, sofremos a consequência, nos arrependemos e falamos com Jesus: me perdoa, eu não vou fazer mais. Mas ninguém pede perdão de algo que é bom. É remorso. Ninguém vai se arrepender de algo que você ainda pensa que faz bem para você. Então eu deixo a vida ensinar. A gente permite que a vida ensine. E aí com isso, casamento começa a mudar depois que se lascou. O homem começa a mudar depois que se lascou. A mulher começa a mudar depois que se lascou. E aí a gente tem esse tipo de vida. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Diga amém. Fala para o irmão, se uma hora a ficha cai, irmão. Amém? Amém? Não é por força? É pelo? Rapaz, vou falar uma verdade. Pode falar? Pode ou não? Deus te conduz a ser tentado. Ele fez com Jesus, né? Jesus foi conduzido ao deserto, não foi pelo capeta. A Bíblia diz que ele foi conduzido pelo deserto para ser tentado pelo diabo.
Por que isso? Por que Deus faz isso? Para mostrar para você quem é você. Para mostrar para você que você não é verdadeiro. Para mostrar para você que você não é esse cara que você está pensando que você está sendo. Porque o que importa para Deus é a nossa salvação. E aquelas provas ou as consequências que passamos nessa terra, aprove ao Senhor que a gente passe, porque se é ela que nos molda, se é ela que nos transforma, Deus vai aplaudir quando ela começa. Por isso que entrar no deserto para os outros é frio. Por isso que tem muita gente que Deus não te enriquece, porque você vai começar a se sentir Deus na vida dos outros, sem autorização de fazer nada. Tu não tem maturidade de ser bem sucedido. Por quê? Porque você vive uma vida de emoção e não de princípios. Então se você vai fazer de tudo para tirar os outros de um lugar que Deus não te ordenou para tirar. Porque tem provações que é Deus que está mandando acontecer. E ai daquele que tenta tirar, porque aí a maldição que está lá vem sobre a tua vida. E aí é você que começa a perder junto com aquela outra pessoa. A sensibilidade do cristianismo é uma das coisas mais poderosas de viver, que vivemos pela palavra de Deus. Não confunda cristianismo com amizade. Estou falando pesado, né? Forte, né? Amém. Não confunda cristianismo com família. Porque até a tua família, Deus manda você colocar à prova. Porque o texto bíblico diz, eu estou doido que chega o dia das cartas pastorais. Eu também. Quero ver quem vai ficar nessa igreja. Porque o Senhor disse, quem amar mãe, pai, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. E aí como é que a gente lida com isso? Você vê seu filho se lascando, e Deus olha para você e fala assim, ele não é seu, ele é meu. Deixa, porque eu estou trabalhando. Como é que você faz? Como é que você lida com isso? Sensibilidade. Então a vida, ela tem que ser uma vida prática. Você precisa viver o evangelho da prática, porque nesse contexto da prática, você vai entender pelo amor ou pela dor, que a palavra de Deus é verdadeira. Ninguém fala aleluia. Ninguém solta uma rajada. Vai querer soltar é um pedaço de pedra na minha cabeça. Amém ou não? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Mas o evangelho é isso. Jesus Cristo veio intencionalmente, começou a viver uma vida, e é muito poderoso você viver uma vida para que você seja autêntico. Verdade. Porque na tua autenticidade, você não vai negociar o caráter que Deus está te ensinando a viver. Quem vive uma vida na prática é uma pessoa que sabe dizer não para aquilo que está errado. Por quê? Porque tu já sabe a consequência. Então você diz, eu já fui por esse caminho, eu não preciso ir por ele de novo. Eu já sei o que aconteceu comigo. O que é isso? É caráter, irmão. Isso é firmeza na palavra. Isso é poder do evangelho de Jesus Cristo. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Amém. Isso é forte, isso é forte. E aí, essa autenticidade me faz ser uma pessoa seletiva. Me faz ser o quê? Uma pessoa seletiva. Dito pegou assim, se todo mundo fica bem do teu lado, tem alguma coisa errada com você. Não, mas eu sou simpático. Não, você não é simpático. Você é uma pessoa que não sabe para onde está indo. Porque quem tem direção tem oposição. Nossa, pai. O que eu falei? Quem tem direção tem oposição. Amém? Amém? Amém. Jesus falou, não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Oh, Deus está falando nesse lugar. Jesus amado. Mas aí, olha bem o contexto. Jesus vem então e ele monta uma equipe. O que Jesus faz? Monta uma equipe. É poderoso. Ele fala o evangelho para o todo, ministra o evangelho estrategicamente para o todo, falando de parábolas, ele faz sinais, faz maravilhas, prega o evangelho e cura pessoas, prega o evangelho e liberta pessoas de demônios, prega o evangelho e transforma a vida de pessoas, e a multidão que o seguia, Jesus falava de uma forma, mas no particular, Jesus acessava 12 homens debaixo de um propósito poderoso. E o que ele fazia com esses homens? Esses homens, então,
constituídos por Jesus Cristo, levantados por Jesus Cristo, Deus começa a implantar neles o caráter de uma mensagem que precisava ser apregoada. E ele chama esses homens de apostolós, que quer dizer no grego original, não um título que me põe acima de alguém dentro da igreja, como na nossa denominação. A nossa denominação usa os títulos para a organização da igreja. Não que isso seja errado, isso funciona na igreja terrena. Entende? Hoje tem uma hierarquia de posicionamento dentro da igreja, para que a igreja possa entender quem é quem e qual a posição que cada um ocupa. Isso é normal, na igreja natural. Porém, na igreja de Cristo, Jesus coloca sobre eles uma unção apostólica, e não um título apostólico. De maneira nenhuma aqui eu estou falando do mal dos apóstolos que existem hoje em dia, ungidos, escolhidos dentro de suas igrejas para liderar as suas igrejas. Eu não estou aqui trazendo esse tipo de consciência, e respeito demais esse ambiente. Temos um apóstolo na nossa igreja, que é o nosso apóstolo Jair. Eu tenho uma reverência, um respeito por ele muito grande. É um líder tremendo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Papai que formou ele como discípulo, entende? Então assim, não tem o que falar. Porém, Atos dos Apóstolos não se fundou em título. Atos dos Apóstolos se fundou em uma missão, em uma unção apostólica, cujo objetivo era: vocês 12 vão levar uma mensagem com uma autenticidade poderosa, para que a minha igreja se organize a partir de vocês. Olha que coisa forte. Apostolós é aquele que leva uma mensagem. Qual é a mensagem que esses homens levavam? A mensagem de Cristo. Qual é a palavra que esses homens levavam? Qual é a maneira que esses homens se posicionavam, irmãos? Eram homens colocados em ambientes corretos para que a igreja começasse a se desenvolver através ou a partir dessas pessoas. Quem está me entendendo? Amém. Não é diferente a nossa igreja hoje. Para mim, o maior desafio é formar uma equipe. Porque não é equipe. Eu sempre falo isso. Para andar comigo é muito mais fácil do que para andar com a visão que Deus deu para uma igreja. Andar comigo, eu vou te tolerar de diversas formas. Mas na visão de uma igreja, o Espírito de Deus não vai te tolerar por muito tempo. Porque aquilo que é um acidente é tolerável. Aquilo que é a natureza, que não quer ser tratada, que não quer ir para a cruz, o próprio Deus te elimina de perto. Não tem como. A gente não consegue brincar com Deus. A Bíblia diz que com Deus ninguém brinca, ninguém zomba. Certamente o que você plantar, você vai colher. Semente é algo que não nega destino, tanto para o bem quanto para o mal. Uma hora o fruto aparece. O que eu falei? Diga isso para o seu irmão. Uma hora, tudo que você está plantando vai aparecer. Amém? E aí, que tipo de fruto vai nascer? Com que tipo de semente que você está plantando? E aí eu sempre falo isso, cara, como amigo, eu estou do teu lado, já da tua vida, mas como igreja, não é assim, não é bem assim que a banda toca. A igreja, ela não tolera algumas coisas. A igreja não aceita alguns tipos de comportamento. Eu sempre falo que para estar na frente, para estar diante de algo, é tão diferente do que estar aí sentado. Mas de certa forma, isso acaba atrapalhando a igreja, né, Rogério? Porque parece que só quem está na frente tem que fazer alguma coisa. E eu quero dizer uma coisa: aqui você está sentado na frente de uma liderança, mas nos olhos de Deus, todos nós, incluindo a liderança, está sentado na frente de Jesus. Aleluia. Então não adianta você sentar aí e ficar apontando o dedo para quem está aqui à frente te liderando, se você esquece que tem um Deus olhando para você, porque você é a igreja de Jesus, junto com qualquer pastor, junto com qualquer líder da igreja. Porque enquanto você vai ali e reprova algum tipo de liderança, você esquece de tirar o que está dentro dos seus olhos. Porque reprovar quem está do seu lado é uma coisa, e reprovar a si próprio é bem diferente. Porque é fácil tirar o cisco no olho do irmão, mas é difícil tirar a cerca, a trave
que está dentro dos seus olhos. Meu Deus do céu. Fala assim, isso é upgrade. Amém ou não? Eu tenho convidado algumas pessoas para que a gente comece a organizar a igreja dos 20 mil. Amém. Eu estou sozinho, né? Eu vou repetir a fita. Eu tenho chamado com algumas pessoas e tenho tentado impulsioná-las, colocar um sonho no coração delas, porque de certa forma eu tenho orado ao Senhor para isso acontecer, como Jesus também fez, e eu creio que o Senhor, Ele vai levantar aqui uma base muito forte para que a gente construa a igreja dos 20 mil membros. Uma igreja que colhe 3 mil almas em uma mensagem não é uma igreja comum. Uma igreja que depois, nós vamos ver isso na próxima semana, que depois a segunda mensagem de Pedro traz uma conversão de 5 mil almas. Isso não é uma igreja comum. Uma igreja que está apta para traduzir uma mensagem em outros idiomas, sem nunca ter entrado numa escola de idiomas, mas ter sim a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Essa igreja não é qualquer uma. Hoje é fácil pra caramba, você vai na escola de inglês, aprende o inglês, e o homem te ensina qualquer língua que existe hoje, e isso é muito fácil, porque você tem um professor de ser humano, que está ali na tua frente, ele vem, ensina você a falar o idioma, e você vai para uma nação e prega o Evangelho. Eu quero saber ter coragem de ir para pregar o Evangelho, e pedir e ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falando com você, para traduzir a Bíblia, naquela língua. Isso é poder de Deus. Amém? 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 Amém. Mas olha o que Jesus fez. Como então, Márcio, transformar o mundo em 33 anos? Simples. Faça uma equipe. Construa uma equipe. A ideia de Jesus para transformar o mundo não estava somente na sua entrega na cruz do Calvário, mas depois da cruz do Calvário, algo deveria ser anunciado, algo deveria ser apregoado, e esta mensagem que precisava ser apregoada, Jesus precisava de uma base forte, tão forte, com convicções tão fortes, que esses homens, segundo a Bíblia, foram homens que transformaram o mundo da sua época. Uma igreja forte, ela é uma igreja que nasce debaixo de uma liderança muito forte, embaixo de uma estrutura de desenvolvimento muito poderosa. Sabe por quê? Porque todos nós aqui temos necessidades, e a necessidade que nós temos para cada uma delas, existe uma palavra de Deus como resposta. Amém. Escute, tudo que você passa, a Bíblia tem uma resposta para você. Amém. Tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, a Bíblia tem uma resposta para você. Amém. E quando somos uma igreja que leva uma mensagem, estrategicamente falando, isso eu falo de uma visão que Deus me deu há 30 anos atrás, quando Ele me mostrou essa visão, quando nos organizamos como igreja, uma resposta começa a acontecer na vida dessa igreja. Amém. Quem está me entendendo? Amém, Amém ou não? Amém. Eu vou começar a citar os exemplos. Vem cá, Mirela, me ajuda a pregar aqui hoje, vem cá. Vou pegar a Mirela como exemplo. Amém? Todo mundo conhece a Mirela aí, gente? Amém, né? A Mirela é solteira, certo? É mulher, certo? Amém? Todo mundo sabe que é mulher, né, gente? Só para explicar. Amém? Presta atenção nisso. A Mirela aceita Jesus. O que eu disse? Aceita Jesus. Você aceitou Jesus? É, né? Amém. Senão eu ia falar agora. Amém? Mirela aceitou Jesus, e Mirela, então, ela é uma mulher. Mirela não é jovem mais, você sabia que a Mirela é velha, sabia disso? Nossa, aí você está me ofendendo também. Ela não parece muito falando sério, ela tem uma idade avançadinha já. Avançadinha. Mas tem cara de adolescente assim, mas é mentira. Sério, entende? É a cor. Né? Sério, gente, ela está com quase 40 já. Ah, que mentira. Brincando, né, Mirela? Tô caminhando. Tá indo já, né? Tá com quantinho, tá? Olha isso, gente, idade de Jesus, fala a verdade, né? Quando ela falou idade, ela falou, você está de sacanagem. Meu Deus, tem que orar por mim. Aí escute isso. A Mirela está aqui. A Mirela não é uma jovem. Não é uma adolescente. A Mirela é uma mulher. O que a Mirela é? Mulher. Uma mulher. E como mulher,
ela aceitou a Jesus. Ela o que, igreja? Não ouvi. E agora que ela aceitou Jesus, ela precisa aprender a ser mulher em Cristo. O que ela tem que aprender? A ser mulher em Cristo. Não ouvi? A ser mulher em Cristo. Olha que coisa forte. Agora é interessante, ela, para aprender a ser mulher em Cristo, ela pode vir e de ter um desenvolvimento da vida cristã dela muito diferente da vida cristã que eu e você teve na igreja, que nunca foi organizada do jeito que eu vou te mostrar aqui hoje. Sabe o que acontece? Eu estou tentando convencer um casal aí, sabe, mas o Espírito Santo está trabalhando ainda não libera respostas, entendeu? Mas vamos supor, vem cá, Samara. Você já sabia que ia te chamar, né, Samara? Amor, vem aqui à frente, amor. Meu Deus, vai. Veja bem, a Samara, desenvolvendo uma vida cristã em Cristo, junto com Dani, junto com o Anjo, entende? O que começa a acontecer com Samara? Samara começa a assumir um papel dentro da igreja. Ela começa a desenvolver habilidades para mudar a história de mulheres na terra. Amém. Olha, começou caminhando com o nosso pastoreio. No nosso pastoreio já tínhamos em mente toda a estrutura que a igreja precisava. Então, de nós dois como pastores, ela aprendeu a ser uma mulher modelada no Senhor. E o Senhor trabalhou no coração dela. E agora então que o Senhor trabalha, que o Senhor ministra e continua trabalhando e continua ministrando, diga amém. Amém. Amém ou não? O que acontece? Mirela aparece. E quando Mirela aparece, ela aceita Jesus como Senhor e Salvador. Uau! Mas agora que ela aceitou Jesus, Mirela precisa crescer. E o jeito que eu e você aprendeu foi qual, irmãos? Vai para a igreja. Vai para o culto. Você tem que ir na terça-feira. Você tem que ir domingo. Vai fazer jejum. Vai para o culto da intercessão. Vai não sei o quê. Se Deus está contigo, mulher, para de reclamar da tua vida. Cresce. Vê se cresce. Mas não. Uma igreja organizada, ela tem dentro da igreja toda um projeto para ensiná-la a ser uma mulher segundo o coração de Deus. Amém. Ser o quê? Segundo o coração de Deus. Ela vai vir para uma escola de mulheres. Vai aprender sobre temas básicos da Bíblia, sobre mulheres da Bíblia que cresceram com Deus e como que elas cresceram com Deus. Vai desenvolver, vai aprender a mulher de Provérbios. Ela, que bexiga de Deus que é esse que eu nunca li na minha vida? É a bexiga de Deus que está na palavra de Deus. Vem cá, deixa eu te ensinar. Olha, ela começa a se desenvolver. O que começa a acontecer com ela? Quem está vivo? Amém. Só que a Mirela, ela não é sozinha na vida. O que eu disse? Não é sozinha na vida. Mirela não é sozinha na vida. Mirela tem mãe. Mirela tem pai. Mirela tem irmão. E agora que ela vem para Jesus, ela começa a transbordar toda a dificuldade que ela está vivendo como família também. E agora que ela começa a transbordar os problemas que ela vive como família, ela vai precisar de um suporte, porque ela está cheia de traumas familiares que precisam ser tratados e ministrados na vida dela. E então, Mirela começa então a entender que a igreja que ela faz parte tem um departamento para cuidar só de pais e mães. Amém. Olha o que está acontecendo nessa igreja. Olha, vocês estão conseguindo entender a dimensão? Não? Toda dor que a Mirela vive tem um departamento para curar. Aleluia. É uma pessoa que vai ter dor na vida dela mais. É uma pessoa que vai viver a dinâmica, a altura daquilo que Deus tem para a vida dela. Amém. Porque a Mirela precisa aprender a ser uma mulher, mas ela também precisa aprender a ser filha. Ela também precisa aprender a ser uma futura esposa. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo aqui? E como eu não quero dar nome às pessoas, mas o Senhor está trabalhando, né? Eu não vou pegar aqui o Tiago. Eu sei que você está de porteiro aí. Vem cá, Tiago. O Senhor está trabalhando nas pessoas ainda. Eu não tive uma resposta ainda, mas o Senhor está trabalhando. Eu creio que o Senhor está trabalhando. Aí o Tiago, vem aqui, Tiago, desse lado aqui agora. Vem aqui. Tiago é o ator mais Bom, requisitado aqui, né?
Já pensou que quer brigar? Aí o Tiago vem daqui. Então, imaginem comigo que chegou também um fulano na igreja aí. Um homem. E esse homem vem para a igreja. E ele é solteiro. E agora que ele vem para a igreja, vocês estão vendo ele aqui? Amém? Eu estou profetizando já, viu, Mirella? Você está entendendo aí já a mensagem, né? Por isso que eu não quis trazer nenhum pré-candidato aqui, né? Porque você já viu, né? A gente não é santo casamenteiro, amém? Aí o que acontece? Esse cara vem e o Tiago então começa a trabalhar com ele, porque existe um departamento onde essa pessoa vai aprender a ser forjado. É um departamento de homens forjas, entende? Que ministra o coração de homem valente, homem de princípios, homem de Deus. E esse cara começa a se desenvolver como homem. Amém. E esse lugar que ele vai desenvolver como homem vai fazê-lo ser um marido um dia de uma mulher. Olha que coisa poderosa. Aleluia, não? Glória a Deus, não? Aí chega um dia então que a Mirella e esse cara resolvem casar. Uau! Uau! Amém? E agora, peraí, nunca casou na vida não? Você não entende esse negócio de casar? Como é que esse negócio aí? Eu preciso aprender como é que é essa história de casamento. Aí eu estou orando ao Senhor também, para que Deus toque algumas pessoas, né? Vamos quero chamar aqui o Luciano e a Gilmar aqui rapidinho? Para me ajudar nisso aqui. Eu sei que Deus está trabalhando, Deus está ministrando, estou esperando o Espírito Santo tocar. Amém? Vem cá, Luciano e Gilmar. Tem uma experiência de casamento muito forte, amém? E eu falo, tem que viver para poder ensinar, né? Aí está aqui o Luciano e Gilmar, e eles então tomam conta do ministério nós dois na igreja. E agora, meu irmão, não tem como. A Samara entende que como mulher, a Mirella está pronta, mas como esposa ela está muito distante da verdade. Aí sabe o que a Samara faz? Olha, eu vou pega ela aí, eu vou te entregar a alguém que vai te ensinar a ser esposa. Amém. E você vai vir para a escola de casais, e você vai aprender sobre ser esposa um dia, porque se você não aprender como solteira, na hora que casar dá problema, todo mundo confirmou, amém ou não? Melhor aprender antes, porque aprender na prática é pior. A treta é... Mas aí, rapaz, o carinho lá também, né? Poxa, eu estou morrendo, eu não quero casar com essa mulher aí, rapaz. Aí o Tiago pega isso simbolicamente, pega o cara aí, apresenta lá para o Luciano, né? E aí, meu irmão, ensina esse cara a ser casado, porque olha, eles estão aí, né, fazendo a corte os dois, estão tendo um namoro cristão e tal, mas o cara, ele tem que crescer, irmão. Então ensina o cara aí, por favor. Olha que coisa forte. Como é que o Espírito Santo trabalhando no todo? Diga-se comigo, missão integral. Missão integral. O Evangelho todo. Para todos os homens. Para todos os homens. E o homem todo. O homem todo. Pegou isso? Veja bem. O Evangelho para o que eu falei? O Evangelho todo. Vamos repetir, diga. O Evangelho todo. Porque a Bíblia não é só um versículo. A Bíblia não é só aquilo que te convém. A Bíblia é mais aquilo que você não gosta do que aquilo que você gosta, até você converter. Aí depois que você converte, você começa, aí muda a parada. Mas no início você só toma lapada. É só discipulada. É uma verdade, sim ou não? Sim. É assim, isso é normal. Amém? Isso é normal. Mas diga comigo, o Evangelho todo, para todos os homens, e o homem todo. O que é isso? É o ser totalizado. Então, aqui a Mirella não é só mulher. Mulher, ela é, além de mulher, ela é filha. Além de mulher, vai ser esposa. Além de esposa, vai ser mãe. E ela precisa de um lugar para aprender em Cristo como é ser essas coisas. Porque o modelo que ela tem é um modelo do mundo. Ela aprendeu com os pais dela que erraram. Os pais dela aprenderam com os avós que erraram. Ela não sabe a verdade, ela aceitou a Jesus, mas a verdade sobre alguns valores, ela ainda não aprendeu. Quem está me entendendo? Amém. Por isso, o departamento de casais, que é uma das colunas da igreja, e a gente está nesse ambiente para construir pessoas. Amém. Para fazer o quê? Construir pessoas. Não ouvi? Construir pessoas. Quem está me entendendo? Amém. Mas acontece um fato, uma situação. Acontece uma chuva em Juiz de Fora,
que destrói muitas coisas. E dentre essas coisas, leva a casa da Mirella embora. É mais ou menos que roubou já, né? E agora que aconteceu tudo isso, ela precisa de auxílio. E a gente não pode ficar esperando o governo fazer o que só a gente foi chamado para fazer. Eu quero te falar uma coisa muito séria. Todo o governo vai vir para essa igreja. Amém. Sabe por quê? Porque não é a gente que precisa deles, são eles que precisam da gente. Aleluia. É aqui dentro que eles vão vir pedir oração. Amém. É aqui dentro que eles vão vir pedir, sabe, para que a gente ajude, para que a gente oriente. O futuro prefeito dessa cidade vai sair de dentro dessa igreja. Amém. Por que você fala isso? Por quê? Porque a igreja está aqui para mudar a história de uma cidade. Amém. Quem está me entendendo ou não? Amém. Amém? E aí o que acontece? Nesse ambiente que aconteceu algo assustador. Rapaz, nós temos um departamento da igreja, que é o Dunk. Que eu já tenho os nomes aí, já falaram sim, graças a Deus, agora que começa, né? Vem cá, Luciano e Cassiano. Vamos assim. Eu vi a igreja toda, viu? Aí, o Luciano e a Gil começa a entender a situação e pega então Mirella e o fulano lá, pode conta, está pegando ali, e leva para a mão desse departamento e diz para eles: olha, esse casal aqui estão prestes a casar, fizeram a escola de noivado conosco, eles estão com data marcada do casamento, mas olha, eles estão passando uma situação muito difícil e eles precisam de auxílio, precisam de ajuda. Então o Dunk entra em ação e chega lá para fazer um mapeamento de necessidades e começa a trabalhar suprindo necessidades físicas. Como Atos dos Apóstolos, não havia entre eles nenhuma necessidade. Eu profetizo, irmãos, essa igreja não vai ter nenhuma necessidade. Quem está me entendendo, diga amém. Mas tem algo que acontece aqui dentro, que por eles, porque quando a gente fala das colunas, a gente fala de pessoas que já passou por todo um processo de crescimento comigo, com o Dani. Amém ou não? Amém. Já entraram em todas as colunas, aprenderam diretamente comigo, com o Dani. Você entendeu ou não? Já se lascaram bastante. Você entendeu aí a resposta, né? Já tomou muito café lá em casa, né? Vocês entenderam, né? Aí o que acontece, irmãos? Eles, Luciano e Cassiano, começam a fazer um mapeamento e começam a perceber que a maior necessidade deles não é ter alguma coisa, mas é aprender a administrar aquilo que Deus quer entregar na sua mão. Porque são inadimplentes financeiramente. Estou falando você não, tá certo? Amém? É só um exemplo. Amém? E isso é um problema no casamento no futuro. A Mirella gasta demais. Não. O futuro marido dela não sabe mexer com dinheiro. São problemáticos. Ela começa a reparar, e o Luciano começa a reparar, que o problema deles não é a casa que foi embora. O problema deles é que eles não sabem lidar com situações para recomeçar a vida. E que se a gente chegar e der para eles um apartamento 0 quilômetro, mobiliar o apartamento todinho, aquilo ali vai durar 30 dias, vai perder tudo. Porque não discernem prioridades, não sabe administrar dinheiro, não sabe lidar com finanças, segundo a palavra de Deus. E aí sabe o que começa a acontecer? O Luciano e a Cassiano começa a envolvê-los com outro departamento da igreja. Qual departamento, antes? Está aqui a Bruninha, o Brunão, vem cá vocês dois, amém, que estão aí trabalhando na frente da liderança do Corban, amém, que tem como objetivo ensinar dinheiro, como funciona finanças, né? Como funciona finanças. E aí, né, você vai lá agora, né? O Luciano pega aí o futuro dela aí, né? E pega na mão do Bruno aí, consequentemente e tal. E tá ali. E agora eles começam, antes da gente poder dar uma casa, antes da gente poder mobiliar a casa, antes da gente dar para eles algo que seja realmente necessário, o Corban tem como projeto
preparar, gerar habilidade financeira sobre como lidar com dinheiros, principalmente como lidar com crises. Como lidar o quê? Com crises. Quem está me compreendendo? Amém ou não, igreja? Amém. Que igreja que é essa? Essa é a igreja dos 20 mil membros. Amém. Meu Deus, é forte. Se não é assim, não vai dar certo. É forte. Só que tem um detalhe. Todo esse lugar que equipa mentalmente, que equipa na habilidade do conhecimento, na habilidade da sabedoria, na habilidade da compreensão de valores bíblicos, princípios bíblicos, não é somente isso. Existe algo aqui que está sendo feito que se chama mapeamento espiritual. Meu Deus. O que está sendo feito? Mapeamento espiritual. Cada lugar que Mirela passou e que o fulano de tal passou, um mapeamento espiritual foi feito, e ali nós descobrimos ambientes de idolatria, ambientes que o diabo consegue tocar, lugares que o diabo está tendo legalidade, que precisa ter uma quebra de maldição violenta. Meu Deus. É. É forte. E aí já tem um outro departamento. É forte, Deus. É mistério. É mistério. Exceção. Tio Leandro e a Florentino estão tomando conta. Vem cá, vem cá. É o departamento de intercessão da igreja. E que de repente, aquilo que foi passando um para o outro, e cada um foi ministrando, foi trabalhando a sua parte, foi ministrando a sua parte. Agora Bruno e Bruna chegam a uma conclusão: olha, o seu problema não é a falta da mentalidade, seu problema se chama espiritual. Você vai ter que ir para um lugar para você aprender sobre batalha espiritual, para você aprender sobre legalidades espirituais, maldições que estão vindo sobre a vida de vocês, e está na hora de vocês fazerem uma quebra para que Deus possa desenvolver. Presta atenção, não adianta aprender se o que você aprende tem uma brecha aberta para que o diabo te toque. Quem está me entendendo? Amém ou não? O que eu falei aqui? Tem gente que sabe muito, mas não quebra nenhuma maldição na vida dele. E aí o Senhor vem e limpa a tua casa, mas ela fica vazia. Ornamenta a casa, mas ela continua vazia. E o diabo que habitava na sua vida antigamente, diz a palavra de Deus, que ele vem até você e olha a tua casa limpa, varrida, ornamentada, e ele então vê que essa casa está vazia, vai lá no inferno, pega 7 demônios piores e volta para essa moradia, e o estado dessa pessoa torna-se pior que o antigamente. Meu Deus. Uau! É forte. Uau! Uau! Eu vou dizer uma coisa, irmão, tem muitos irmãos aqui dentro. O teu problema não é o conhecimento, o teu problema é a legalidade que até hoje o diabo tem para te tocar. Meu Deus. Você sabe Bíblia, você conhece princípios, você já passou por tanta coisa aqui, já rompeu em tantas coisas a nível de conhecimento, mas conhecimento é como um sino que bate e não vai a lugar nenhum. Você precisa ser cheio do Espírito Santo na tua vida. Se você não tem a presença de Deus, não adianta ter palavra de Deus. Não adianta, presta muita atenção. A maior prova de Jó não estava em aprender a verdade. A maior prova de Jó estava em conhecer Deus face a face. Meu Deus do céu. A Bíblia fala que Jó, ele se transformou, ele mudou a vida dele, só de ouvir falar. Ele se tornou, segundo a concepção do próprio Deus, um homem reto, íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal. Olha isso, se desviava do mal ainda. E sabe o que acontece? A Bíblia diz: não há na terra ninguém como Jó. Olha que coisa poderosa. Mas faltava uma coisa na vida de Jó, que só aconteceu quando a palavra que ele tinha não era suficiente. Porque palavra não expulsa demônios. O que expulsa demônio é presença de Deus. Quando as pessoas que estavam vendo Paulo pregando o evangelho, expulsando demônio, a gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, a gente vai ver isso. Expulsando demônios. Os caras vieram e começaram a expulsar demônio também. E eles chegavam expulsando demônio assim, ó. Em nome do Paulo. O Deus de Paulo. O Deus de Paulo, eu te expulso agora. O demônio olhou: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas e vocês, quem são?
A Bíblia fala que o capeta foi lá, deu um couro nos caras. Meu Deus. Eu tô doido que o diabo dá um couro em algumas pessoas aí. Mas se você não aprende por bem, meu irmão, tem que ter a marca da garra. Não do leão da tribo de Judá, é do capetão mesmo. Entende? E aí o que aconteceu? Rapaz, os caras tomou uma surra. Porque é fácil falar no nome dos outros. Mas você só tem autoridade no reino de Deus falando do Deus que você tem experiência com ele. Quem está me entendendo? Quando a Mirela, pegando Mirela como exemplo, vai passando por departamento, você vai vendo que ela vai sendo alimentada, vai sendo gerada na palavra de Deus, e chega uma hora então que Bruno, que está aqui com o futuro dela aqui, diga bem, é aquela pessoa lá, entendeu? Vocês entenderam? Eu também não sei quem é, Deus que sabe. E leva ela lá para o departamento de intercessão da igreja, e agora começa-se a fazer um mapeamento espiritual da vida deles. E eles começam a entrar num processo de transformação, de alinhamento, passa por uma escola de profetas, passa por um mapeamento espiritual, para entender qual que é o tipo de legalidade que está tendo, por que não rompe, por que não vence, por que não acessa. O que está acontecendo? Irmãos, repare para você ver, a Mirela, o evangelho todo sendo apresentado. Amém? O evangelho que toca todo mundo, mas o evangelho que toca ela toda. O ser todo, todas as necessidades dela começa a ser suprida. Aleluia ou não? Aleluia ou não? Mirela, quantos anos sua mãe tem? Uau! Aí de repente a mãe da Mirela vem para a igreja, mas a mãe da Mirela já está numa fase de idosa. Ela começa a entender que precisa de um suprimento na vida de um idoso, de uma idosa, sim ou não? Porque é diferente. Eu tenho um pai idoso, é diferente demais. Amém? Quem tem pais idosos aí? São teimosos? Amém? Te trata como criança até hoje? Amém? Amém? Está tentando trocar fralda até hoje? Amém ou não? É verdade ou mentira? Aí agora o que acontece? A Mirela então começa a pedir um apoio para a mãe dela, entende? E a mãe dela, por fazer parte de um departamento, de uma idade mais avançada, o que acontece? Tem um departamento de idosos, a melhor idade. Vem cá, Juliana, vem cá, Jurandir, amém? Fica aqui, ó, olha que forte. E aí a Mirela vai encaminhar os pais dela para o departamento de idosos, que vai dar cobertura, que vai dar assistência, que vai ensinar, rapaz, Rogério, sabe, a nível de medicina, questões terapêuticas, questões, sabe, de mobilização, questão para evitar o mal de Parkinson, questão assim, sabe, para trabalhar, como é que chama aquele negócio lá? Alzheimer, vai estar envolvendo com o ambiente, e eu vou falar para você, nós teremos aqui o nosso novo Éden. O que é o novo Éden, Marcelo? O novo Éden é um lugar para idosos morar. Meu Deus! Eu vou falar outra coisa, vai ser de graça. Por que, Márcio? Por quê? Porque dentro do Corban, Deus está levantando empresários que servem a Deus com o seu CNPJ. Eu peguei uma frase do Adriano e copiei e mandei nos grupos. Quem lembra a frase que eu falei? Como é que é? Ô, gente, vocês não lembram não, gente? Ninguém pegou? Eu não mandei não? Deixa eu ver se eu mandei no Corban. Mandou muita coisa. Pera aí, eu vou ter que ler. Pera aí, aguenta aí que eu estou com tempo. Esse ano é o ano da resposta. Eu não mandei no Corban. Então eu mandei na onde? Sei lá onde eu mandei. Deve estar no meu Instagram. Pera aí. Vou chegar lá. No geral, É onde Achei. Cadê a Ellen? Você já falou? Eu queria um discípulo assim. Qual que é que eu falei? é onde a resposta. Acontece no púlpito, alguns têm CNPJ. Nem todo chamado acontece no púlpito. Alguns têm CNPJ.
Deus vai levantar empresários, empreendedores na sua igreja. Amém. Para que juntos, financeiramente, possamos suprir a visão que Deus tem confiado em nossas mãos. Amém. Eu creio demais nisso. Eu creio demais nisso. O que você está percebendo? E algo que começa a fluir, não só com Mirella em si, que eu peguei ela como exemplo, cada um que chega na igreja, cada um que vem, que o Senhor vai acrescentando na igreja, ele chega na igreja e pega o todo. Pega o quê? O todo. E quando ele chega no todo, ele vai se deparar com uma parte da igreja tão poderosa, que é uma parte da igreja que está vinculada a todas as necessidades das pessoas que estão entrando nas colunas, sendo ministrado através das colunas. E essa parte da igreja, então, ela vem aqui num domingo e ela começa a expressar o amor de Jesus na prática de um evangelho que está dando certo com cada pessoa que adentra uma dessas colunas. E a inspiração de fazer músicas, a inspiração de ministrar na igreja, vem exatamente da dor vivida do evangelho apresentado a cada uma dessas pessoas que se aproximam das colunas. E sabe o que acontece? A pessoa entra na igreja e ela se depara com um ministério artístico da igreja. Meu irmão, você não tem noção. A galera artística, meu irmão, pai, você está Deus para aplaudir. Essa galera artística que está aqui, não é um grupo de louvor, não. Pelo amor de Deus, a gente ainda está numa fase assim de adaptação e tudo. Mas não, é gente que já passou por esses departamentos. São pessoas que já formaram nesses departamentos. São pessoas que já firmaram nessa igreja de uma forma, que se projetaram nesses lugares. E quando elas vêm aqui à frente, elas liberam a experiência que viveram em Cristo. Que hoje, com muita alegria, esse ministério está sendo equipado, né? Através do meu amigo Daniel, minha amiga Eva. Tomaram o lugar aqui do Sérgio, tomaram não, né? Ocuparam, né? Nem sei como é que fala essa palavra aí, né? Seguiram em frente, assumiram, obrigado, Raiz. Assumiram aqui, depois que Sérgio e Aurora tiveram que ir lá para Nova Gudum, e eles estão trabalhando nessa área artística da igreja, onde o objetivo é trazer dentro da igreja, a conscientização. Você precisa de um Cristo que está mudando a nossa vida. Aleluia! Sabe por quê? Porque antes deles estarem aqui, vieram para a escola de casais. Eita glória! Antes de estarem aqui, já estão no Forja e no Modeladas. Você está vendo? Todo mundo se lasca. Você parou? Você entendeu? Você entendeu? Todo mundo já passou por tudo. O que está acontecendo com a gente? Está acontecendo? Uma igreja se ergue para ser uma igreja que vai fazer a diferença nessa cidade. Amém. Repara para você ver. Veio todo mundo. O Guilherme, então, por isso eu não falei. O Guilherme e a Marcela, os filhos estão tudo gripados. Não deu para vir, deve estar ali online assistindo. Entende por quê? Porque chega uma hora que Mirella também vai ter filho. Vai vir os 12. Os 12 familiares, velho. Oh, Jesus, põe sede no coração desse povo, gente. Aí o que acontece? Vai vir para o departamento infantil da igreja, que tem toda a infraestrutura para organizar as crianças da igreja. E aí assim por diante. Quem está lá? Ô Felipe, solta para mim a imagem das 12 colunas, por favor. Então, gente, vocês estão me ouvindo, obrigado por vocês virem. Aqueles que ainda não falaram sim, eu sei que o Senhor está trabalhando. Amém. Não se sintam pressionados. Amém? Fica à vontade. Obrigado. Vamos aplaudir o Senhor pela vida de todo mundo aqui. É um processo devagar sempre. Tiago. Tem jeito não, Tiago! Amém? Então está aqui, ó. Olha ali, vocês conseguem ler daí do seu lugar? Não sei se dá para ler, porque são tantas colunas, né? Olha isso. Aqui estão as 12 colunas que nós estamos levantando na igreja com o objetivo de suprir as necessidades que um ser humano tem em si. Amém? Amém ou não? Aqui não tem uma ordem, número 1, número 2, tá bom?
Isso aqui é a ordem, que é a ordem de necessidade, tá? Então veja bem, qual que é a primeira que está escrito ali? Mulheres, Depois. homens, Depois. kiddies, Ah, jovens, ah. idosos, casais, fogão, tanque, missões, intercessão, artístico e educacional. Amém? Tá aí. Você está aqui dentro. Tudo que você é hoje, tudo que você vai ser amanhã, está tudo aí dentro. Você será acompanhado desde quando você nasce até quando for a hora de ir para o céu. Meu Deus! Isso é uma igreja completa. Isso é uma igreja completa. Quem aqui faz parte da casa da bênção há mais tempo, você sabe. Hoje, por exemplo, os idosos da nossa igreja são deixados. Não tem o que precisa ter. Não tem o que precisa ter. Começaram a igreja com meu pai. Deram a vida nessa igreja junto com meu pai. Mas a igreja passou tempo, já tem mais de 50 anos de igreja. Você entende? E não se criou nada para isso. Mas agora chegou a hora de nascer. E eu não estou falando mal, diga amém. Eu estou falando é que Deus tem um tempo para todas as coisas. E eu creio que este tempo chegou. Esse tempo chegou. Então, o que Deus fez? O que Jesus fez? Jesus intencionalmente levantou 12 homens e posicionou esses homens estrategicamente em lugares para que a mensagem de Cristo fosse levada. Diga amém. Amém, igreja? E eu creio que os departamentos que ainda não têm um líder, né? O Senhor vai trazer as pessoas. É Ele que vai trazer. E eu creio que cada um que está chegando, é Deus que trouxe você, embora ninguém é obrigado, né? Ninguém é obrigado. Antes disso tudo nascer, a gente ensinava isso tudo para a igreja. Só que eu e Dani não aguenta sozinho. É verdade. Eu e Dani não consegue sozinho. A gente não vai dar conta sozinho. Por isso organizamos a igreja dessa forma. Mas a dor que você tem, ela vai ser suprida no lugar certo. Quem me entendeu aqui, diga amém. Fala assim comigo, que não havia entre eles nenhum necessitado. O que não havia entre eles? Essa necessidade não é só sobre coisas. Essa necessidade é sobre o todo. Porque o Senhor levantou uma igreja intencionalmente, debaixo de princípios, valores, e organizou esta igreja para que o Evangelho fosse anunciado da maneira correta. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Eu sei que a maioria aqui está tendo a primeira vez essa mensagem no seu coração, mas ela faz parte desse ambiente de Atos dos Apóstolos, porque quando eu estudei o livro de Apóstolos, tentando buscar o grego original, eu tentava encontrar onde estava esse departamento que ninguém passava fora. Porque basta fazer conta, não tem como você cuidar dos outros. Um departamento cuidar de todo mundo, não tem como. E eu entendi. Não havia necessidades, porque eles estavam organizados de 12 em 12. É um pastoreio que supre o todo. E eu digo, irmãos, para você uma coisa: uma igreja que trabalha dessa forma, ela é uma igreja que nunca você vai ficar sozinho. Porque hoje você está bem, mas você não sabe o dia de manhã. Até então, a Mirella tinha uma casa. Hoje ela não tem mais. Ela nunca imaginou que isso ia acontecer. A gente passa por coisa na vida que a gente nunca imagina que vai acontecer. E o problema é que quando acontecem, não temos como igreja o suporte adequado. Exemplo, o que está tendo de crianças especiais hoje, já reparou? Né? Já reparou? Já viu isso? E a igreja não está preparada. Não está preparada. A igreja não tem um departamento. Eu tenho um filho especial, poxa. Eu sei do que eu estou falando. Eu tenho que confiar meu filho na mão de ímpios, na mão de pessoas que não têm Jesus, porque a minha igreja não tem. Quem falou que a gente não pode ter uma escola? Lógico que a gente pode e vai ter. Amém. Entende? Uma escola gratuita ainda. Você vai ver, escuta o que eu estou falando, que isso vai acontecer. Porque tem um coração sendo derramado nessa igreja. E esse coração é o coração de Jesus aqui dentro. Amém. E Deus vai levantar pessoas aqui, que o Senhor vai usar tanto você nessa área financeira, que nós vamos construir tudo isso. Uma escola cristã, uma escola com princípios, uma escola com valores,
Nós vamos ter faculdade na nossa igreja, para que nossos filhos não se percam nessa faculdade horrível que é controlada por um sistema hoje aqui em Juiz de Fora. Eu vejo o Senhor levantando uma igreja e alicerçando uma igreja para que haja um suprir de necessidades em nós como igreja de Jesus. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Amém, igreja? Eu peço que os irmãos ajudem em oração para cada uma dessas pessoas. Elas são pessoas comuns, viu? Elas fazem cocô, elas fazem xixi, igual todo mundo, tá? Não é super-homem, não. Não é anjo, não. Não tem unção pastoral nelas, não, porque unção pastoral também não evita você de ser homem de jeito nenhum. São pessoas comuns, irmão. Pessoas comuns que vão sofrer na minha mão para crescer, para romper, e vai pagar um preço pesado para ficar onde tem que ficar. E espero eu que não desistam, porque eu não ensino ninguém a desistir. Espero eu que a gente seja pessoas que encaram o que tem que encarar e vençam o que tem que vencer, porque o Senhor vai fazer grandes coisas em nosso meio. Amém? Eu termino aqui essa parte dessa mensagem. Semana que vem vamos encarar o capítulo 3, que é violento. Estou doido para chegar nele, mas eu queria que você guardasse essa mensagem no seu coração. A igreja de Atos, ela não era uma igreja que crescia à toa, ela era uma igreja que se organizava para o crescimento, e é isso que nós estamos fazendo. Ano passado aqui nós começamos com 50 pessoas. O Senhor foi acrescentando gente, nós já chegamos a dar ceia para 160 pessoas. Eu não sei quantas pessoas tinha esse mês, eu não contei. Eu também não me preocupo muito com isso, né, com números. Mas esse é o mês, este é um ano, que na verdade o Senhor vai trabalhar a base da estrutura de crescimento dessa igreja, para que a gente possa crescer muito mais no próximo ano. Diga amém? Amém, gente? Quem recebe isso? Eu quero orar por você. Posso orar por você? Amém, Senhor. Está aqui a sua mensagem, está aqui a tua palavra. Hoje foi a primeira vez que eu falo isso em público, a primeira vez que eu falo dessas coisas na igreja no todo. Já ministrei no particular, já ministrei na célula, já ministrei numa escola, mas nunca falei dessa forma no telão da igreja. E é o Senhor que está fazendo tudo isso. O Senhor me deu uma visão, o Senhor passou para mim uma direção. E Pai, o Senhor sabe que nesses 30 anos eu nunca negociei essa visão, eu não abri mão dessa visão, eu não desisti dessa visão, eu não, ó Pai, permiti que ela fosse tocada de forma errada, eu não aceitei, meu Pai, que ela fosse influenciada, tirada a essência dela. Ensinei para tanta gente, ministrei para tanta gente nesses 30 anos. Tem pessoas, ó Pai, no Brasil inteiro praticamente, que já aprendeu um pouquinho daquilo que eu estou ensinando. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe que tem pessoas, ó Pai, que estão aguardando o sim do Senhor para sair lá da cidade delas e vir embora para Juiz de Fora, porque o Senhor tem um projeto com elas. O Senhor sabe disso. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, toca na nossa vida aqui esta noite, Pai. É o Senhor que convence cada um, é o Senhor que mostra a verdade, é o Senhor que ensina a verdade. Cada um, ó Pai amado, que foi chamado, não foi chamado por conta de amizade, não foi chamado porque eu gosto, mas foi chamado debaixo de um rema profético do Senhor. Não foi chamado porque estão prontos, porque ninguém está pronto, mas foram chamados porque o Senhor quer nos fazer de nós pessoas prontas. O Senhor quer nos aperfeiçoar, o Senhor quer nos ensinar, e nós estamos abertos aqui para isso. Pai, que tudo que foi falado aqui hoje, o Teu Espírito Santo faça entrar no nosso coração, para que a gente possa, Pai amado, sair daqui e começar a refletir e a receber do Senhor, porque um dia o Senhor também me deu. Então, Pai, dá sonhos para a igreja, como um dia o Senhor me deu um sonho. Arrebata, ó Pai, essas pessoas como um dia o Senhor me arrebatou e me mostrou tudo isso, Pai. E nesse arrebatamento de sentidos que eu tive e a visão que o Senhor me deu, Pai, foi o Senhor que fez. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, faz acontecer com cada uma dessas pessoas aqui hoje também.
dê a elas um discernimento da verdade, faça elas sonharem da maneira que o Senhor me fez sonhar, faça elas verem da maneira que o Senhor me fez ver, faça elas perceberem da maneira que o Senhor me fez perceber, Pai, porque nessa rota que estamos começando a andar, que estamos andando nela, ela é uma rota que o Senhor vai nos aperfeiçoar, que o Senhor vai trabalhar, que o Senhor vai ministrar, que o Senhor vai liberar a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, para deixar uma marca nesta geração. Reconheço, Pai, que tem coisas aqui que vão acontecer, mas que é a próxima geração que vai desfrutar de tudo isso. Porque a visão que vem do Senhor, ela é dada a um homem, mas ela não fica somente com um homem, ela é transmitida para a próxima geração. E o meu desejo é que nessa fase que o Senhor me colocou aqui nessa igreja, que o Senhor colocou a minha família nesta igreja, meu desejo é servir neste lugar, para que essa visão ela desenvolva na minha ausência, para que essa visão ela cresça na minha ausência, para que essa visão ela possa chegar à altura da minha ausência. Porque se o Senhor, Pai, tem um plano, é o Senhor que é responsável de fazer com que essa visão ela prossiga neste lugar. E eu te apresento cada um que veio aqui à frente, cada um, ó Pai, que eu chamei particularmente, cada um, ó Pai, que o Senhor moveu para que tivesse aqui conosco. Que o Senhor esteja trabalhando no coração deles. O Senhor vai mostrar o que está errado, o Senhor vai trazer tudo à tona. Mas isso que vai vir não é para exposição, é para tratamento. O Senhor vai alinhar a nossa linguagem. O Senhor vai alinhar, ó Pai, a nossa vida uns com os outros. O Senhor vai nos fazer falar igual. O Senhor vai nos fazer a pensar igual. O Senhor vai nos fazer a sonhar igual. Porque a visão tem uma identidade. Então trabalha na vida dos casais aqui na frente. Trabalha na vida desses casais que vieram aqui. Comece a alinhar o casamento à altura daquilo que já aprendemos do Senhor. Comece a trabalhar na vida de cada homem, cada mulher, Pai, para que sejam realmente forjados, para que sejam realmente modeladas, para que o Teu Espírito possa estar movendo. Vai trazendo experiência para o Senhor. Abre o céu, Pai. Traz experiência para essas pessoas. Traga a conversão, quer seja pela obediência ou pela desobediência, mas traga o discernimento da Tua verdade. Se a palavra foi liberada e tem pessoas aqui que não estão vivendo aquilo que foi falado, Pai, traga a experiência do lado negativo. Faz vir à tona, meu Pai. Permita, Senhor, com que a colheita chegue. Porque tem coisas que são transformadas, não é pelo que escutamos, mas é pela consequência de não nos importarmos com aquilo que escutamos. E se é assim que a gente vai crescer, amém, Senhor. Se é assim que a gente vai romper, amém, Senhor. Se é assim que o Senhor vai levantar uma igreja séria, curada neste lugar, amém, Senhor. Porque a gente precisa converter de verdade. Gere a conversão segundo a Sua palavra, meu Pai. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. Minha família não é perfeita, ninguém aqui é perfeito. Mas nós temos aprendido debaixo da voz da perfeição. E aquilo que Teu Espírito nos convenceu, aquilo que Teu Espírito determinou para nós uma data de chega, uma data de basta. Senhor, faz isso acontecer. Que sejamos realmente uma igreja que vai viver o arrebatamento do Senhor, uma igreja que vai ser usada pelo Senhor, Pai. Meu Deus, o Senhor sabe que tem ministérios aqui que já tem várias pessoas envolvidas, como o ministério de idosos, o ministério de crianças, o ministério, Pai, artístico da igreja. O Senhor já sabe que tem gente envolvida. Senhor, cuida dessas pessoas também, Pai. Cuida, Senhor, de cada um, Pai. Cuida, Jesus, em nome de Jesus. Cuida dessas pessoas, Senhor. Faz elas crescerem, Pai. Faz elas somarem. Faz elas serem equipe, ó Pai, ao lado de cada coluna, Senhor. Faça elas serem homens de Deus, mulheres de Deus de verdade. Pai, gere a conversão genuína na nossa vida, Pai. Gera, meu Deus, a conversão genuína na vida da igreja. E eu me incluo como igreja, para que a gente possa crescer, para que a gente possa acessar o Teu coração e que possamos viver, ó Pai, a graça do Senhor na nossa vida. Porque não é pesado, Pai. Não é pesado, Pai. É leve.
é leve, Deus. Porque quando aceitamos ao Senhor como Senhor e Salvador, fica leve a nossa vida no Senhor. Então vai gerando, ó Pai amado, em nós essa conversão, vai gerando em nós, ó Pai, esta habilidade de romper, a habilidade de vencer, vai gerando em nós, ó Pai, a entrega ao Senhor, que a gente se entregue para Ti de verdade, que a gente se entregue para os Seus braços de verdade, que o Senhor venha nos tocar de verdade, que o Senhor venha, ó Pai, ter acesso ao nosso coração de verdade, que a gente tenha experiência do sobrenatural do Senhor, que a gente viva experiência com o reino do Senhor, que a gente viva experiência com o toque do Senhor, Pai. Levante aqui homens e mulheres quebrantados, homens e mulheres, ó Pai, quebrantados, que choram na Tua presença, que se entregam à Sua presença, que não resistem à adoração, mas que se entreguem à adoração, Pai. Homens e mulheres que aceitam a correção e que se arrependem, Pai, que chorem diante do Senhor, poder de certa forma machucar o Senhor. Vai trazendo nessa igreja essa paixão de volta, Pai, a paixão do primeiro amor, a paixão por Jesus Cristo, Pai, a entrega por Jesus Cristo, Pai. Vai gerando em nós esse lugar onde a gente acessa os céus e que começamos a viver de acordo com os céus que nós acessamos. Porque Tu és real, Jesus. Jesus, Tu és real. O Senhor está aqui nesta casa agora. O Senhor está andando aqui neste lugar agora, Pai. A Tua glória, Deus, ela é real, ela é palpável. E eu te peço, Senhor, traz, ó Pai, experiência com o Senhor, desde o mais frio. Gere, ó Pai amado, a experiência, para que cada um se torne quente diante do Senhor. Que cada um comece, ó Pai, a viver este lugar, ó Pai, que é tão bom de viver, que é na casa do Senhor, que é nos braços do Senhor, que a nossa casa se torne um pedacinho do céu, que o nosso trabalho se torne um pedacinho do céu, que a nossa vida seja um pedaço do céu, Pai. Que a gente não seja crente só por religião, não seja crente só porque vem no culto, que a gente seja realmente um cristão, porque tivemos experiência face a face com o Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo essa experiência, Pai. Em nome de Jesus, como o Senhor fez com Jó, faz com a gente também, Senhor. Leva a gente ao sobrenatural, papai. Leva a gente ao arrebatamento, Senhor. Leva a gente a viver a sua glória, Pai. Leva a gente a ver seus anjos. Leva a gente a entender o esplendor da tua glória. Leva a gente, meu Deus, a um lugar onde a tua presença é tocável, Pai. Que a nossa casa se torne um lugar do berço da tua glória. Que o nosso lar se torne um lugar, ó Pai, cheio da tua presença. Que a nossa casa seja uma casa de adoração. Que a nossa casa seja uma casa de entrega ao Senhor, Pai. Que a gente realmente, Senhor, construa essa visão que o Senhor está confiando nas nossas mãos. Sozinho eu não consigo, Pai. Não foi assim que Jesus ensinou, mas foi o Senhor que inspirou Jesus em levantar uma equipe. Isso quer dizer que não sou eu que levanto uma equipe. Quem levanta uma equipe aqui é o Senhor, Pai. Eu não tenho autoridade de levantar ninguém. É o Senhor que traz as pessoas para serem levantadas. Não fui eu que escolhi ninguém. É o Senhor que está chamando pelo nome. E quando o Senhor chama pelo nome, é porque o Senhor confia. É porque desde o ventre da nossa mãe o Senhor já nos predestinou para este lugar. O Senhor já nos via aqui dentro dessa igreja. O Senhor já nos via aqui neste lugar, ó Pai. É por isso que este lugar foi construído um dia, porque esse dia de hoje nós estaríamos aqui dentro. Então gere essa convicção no coração de cada pessoa, Pai. A responsabilidade de convidar nunca foi minha, sempre foi do Senhor, Pai. Porque é o Senhor que traz a consciência, é o Senhor que traz a convicção, é o Senhor que traz, ó Pai amado, a entrega verdadeira. É o Senhor que faz a gente realmente mudar de vida. É o Senhor que faz a gente se arrepender dos nossos pecados, se arrepender do caminho mau, Pai, se arrepender do caminho das trevas. É o Senhor que gera em nós uma entrega. Ninguém aqui está se entregando para mim, ninguém aqui está se entregando para minha esposa, ninguém aqui está se entregando para pastoreio de homens. Cada um aqui está sendo chamado para se entregar para o Senhor.
Eu não vou levar ninguém para o céu, Pai. É o Senhor que vai, é o Senhor que tem esse poder. Então que cada um aqui seja tocado pelo Senhor agora. Que cada um aqui seja ministrado pelo Senhor agora, Pai. O lugar onde eu vou conseguir tocar é a maior verdade, que é só o Senhor que pode tocar. A minha amizade nunca será suficiente, Pai. O que eu falo nunca será suficiente, Pai. Só a glória do Senhor nos convence de todo pecado. Só a glória do Senhor nos convence da conversão verdadeira. Só a glória do Senhor nos faz nascer de novo. Então faz a gente nascer de novo aqui esta noite. Pai, gera dentro de nós o quebrantamento, Senhor. Gera, Pai, o quebrantamento, Pai. É o Senhor que nos convence de todas as coisas. Então vai falando com cada um. Que cada um aqui se posicione. Que cada um aqui seja tocado por Senhor. Não somente, Pai, líderes de colunas, mas aqueles que estão sendo chamados para fazer parte dessas colunas, para ajudar neste lugar, para ajudar neste ambiente, Pai. Vai tocando, vai trazendo as pessoas certas, para que possa nascer uma igreja que o Senhor sonha, e não é igreja que o Senhor tolera, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu coloco a igreja.